Muitas vezes, Deus realmente deseja realizar os desejos do nosso coração. Ele se importa com aquilo que sonhamos, com aquilo que desejamos, com aquilo que pedimos. Mas existe algo que Ele espera de nós, que entreguemos a Ele a decisão de como e quando isso vai acontecer. E isso é muito importante, porque existe alguém que odeia quando vivemos assim. O inimigo gosta quando desperdiçamos nossos dias. Ele gosta quando perdemos tempo. Não necessariamente fazendo grandes pecados, mas vivendo distraídos, confusos, cansados, emocionalmente bagunçados. Porque dia desperdiçado não volta. Hoje, falar sobre o inimigo não é algo confortável. Existem muitos outros assuntos mais agradáveis de ensinar. Mas quando não falamos sobre isso, as pessoas começam a esquecer que nem tudo o que acontece na vida é só psicológico, emocional ou coincidência. Muitas vezes, existe uma atuação espiritual por trás, mesmo que venha através de pessoas comuns. O inimigo não precisa aparecer de forma assustadora. Ele trabalha através de pensamentos, palavras, atitudes. Às vezes, através de alguém bem intencionado. Às vezes, através de nós mesmos. Quantas vezes alguém diz algo que machuca outra pessoa sem perceber? Quantas vezes agimos de um jeito que depois pensamos, por que eu fiz isso? Algo que chama muita atenção é perceber quantas pessoas dizem acreditar em Deus, mas não acreditam que o inimigo é real. Isso é muito sério, porque se alguém acredita que o inimigo não existe, nunca vai perceber quando ele está agindo. O diabo é real. Ele não é apenas uma ideia, nem apenas uma influência. Ele é um ser espiritual e não está sozinho. A Bíblia deixa claro que houve uma rebelião espiritual e que muitos anjos caíram com ele. Jesus lidou com isso o tempo todo durante seu ministério. Ele expulsava demônios, confrontava o inimigo, ensinava sobre isso e deu autoridade para que seus seguidores também lidassem com essa realidade. Mesmo quem caminha com Deus pode, às vezes, esquecer disso. Pensamentos estranhos surgem do nada. Ideias que não combinam com quem você é. Pensamentos que você mesmo olha e pensa, de onde veio isso? E quando isso acontece, é importante lembrar, se esse pensamento não combina com a palavra de Deus, ele não veio de Deus. A mente é o lugar preferido do inimigo. É ali que ele começa. A Bíblia diz que as armas que usamos não são físicas, são espirituais. Isso significa que o conflito não é externo primeiro, é interno. Pensamentos precisam ser confrontados. Uma das armas mais poderosas contra o inimigo é a palavra de Deus. Outra é o louvor. Outra é a gratidão. A gratidão, inclusive, é uma arma fortíssima. O inimigo tenta nos levar à reclamação, porque quando reclamamos, nossa fé enfraquece. Deus, ao contrário, nos chama para sermos gratos em todas as coisas. O engano é a principal estratégia do inimigo. Ele tenta fazer as pessoas acreditarem em mentiras sem perceberem que são mentiras. Todos nós já acreditamos em coisas que depois descobrimos que não eram verdade. Por isso, tudo o que pensamos precisa ser comparado com a palavra de Deus. Se não concorda com a palavra, não é verdade. A Bíblia ensina que precisamos renovar a mente. Sem isso, nunca experimentaremos o plano de Deus. Não é possível viver bem pensando errado. Pensamentos moldam emoções, e emoções moldam decisões. Depois da mente, o inimigo ataca as emoções. Ele planta um pensamento e espera que isso gere sentimento. Você pode estar bem, tranquilo, e de repente lembra de algo que alguém fez. Algo que já parecia resolvido. E aquilo volta. A raiva volta. A tristeza volta. O inimigo adora fazer isso logo cedo, porque se conseguir estragar o começo do dia, pode estragar o dia inteiro. Quando um pensamento aparece e você não quer pensar nele, isso já é um sinal de que ele não veio de você. E é aí que entra algo importante. Não basta conhecer a palavra, é preciso falar a palavra.
Jesus respondeu ao inimigo com palavras, em voz alta. E nós também podemos fazer isso. Outra forma muito comum de ataque é através da raiva. Pequenas coisas, situações bobas. Gente que fura fila, toma vaga, age sem consideração. Parece pequeno, mas a raiva abre uma porta enorme. Quando cedemos, o inimigo vence. Não porque a situação era grande, mas porque entregamos nossa paz. Jesus disse que nos deixou uma paz especial. Não a paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que funciona quando tudo dá errado. Essa paz exige decisão, exige domínio próprio, e isso não é confortável. Ficar com raiva não muda ninguém. A outra pessoa não se importa. Quem sofre é quem guarda a raiva. Por isso, perdoar não é um favor para o outro, é libertação para si mesmo. Muitas vezes, perdoar parece impossível. A dor volta, a lembrança volta. Mas existe uma orientação simples e poderosa: orar pelos inimigos. Não precisa ser uma oração longa, apenas: Deus, eu perdoo e peço que abençoe. Isso desmonta completamente a estratégia do inimigo. Outra área de ataque são as emoções ligadas ao consumo. Comprar por impulso, gastar para aliviar sentimentos, assumir dívidas desnecessárias. Dívida gera pressão. Pressão rouba a paz. E o inimigo adora ver pessoas presas nisso. Também existe o ataque da impaciência. Fazer coisas fora do tempo de Deus. Falar o que não deveria ser falado. Palavras não podem ser recolhidas. A Bíblia diz que vida e morte estão na língua. Por isso, o inimigo nos pressiona a falar quando deveríamos ficar em silêncio. Jesus sabia disso. Em momentos de maior pressão, ele escolheu ficar quieto. Não porque era fraco, mas porque era sábio. Ele não deu espaço ao inimigo através de palavras. Outra estratégia perigosa é a passividade. Não fazer nada. Esperar sentir vontade. Esperar alguém resolver. Esperar Deus fazer tudo. Deus nos deu livre arbítrio para escolher agir. Não somos chamados a viver pelo que sentimos, mas pelo que sabemos que é certo. Jesus, no jardim, não queria passar pelo sofrimento. Ele pediu ao Pai que, se possível, aquilo fosse retirado, mas terminou dizendo: seja feita a tua vontade. Ele quis fazer a vontade de Deus mais do que a própria vontade. E isso nos ensina algo importante. Muitas vezes, Deus concede os desejos do coração, mas quer que confiemos a Ele o tempo e a forma. Problemas fazem parte da vida. Jesus disse isso, mas a miséria é uma escolha. A alegria do Senhor é a nossa força. A atitude é a nossa responsabilidade. Ninguém pode roubar nossa alegria sem nossa permissão. Enquanto esperamos, não devemos ficar parados. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é orar, falar a palavra, cuidar do que está ao nosso alcance, ajudar outras pessoas, viver com propósito. A Bíblia está cheia de palavras de ação: vigiar, permanecer firmes, ser corajosos, agir com amor. Até o homem que Jesus curou foi orientado a se levantar e arrumar o que estava bagunçado. Ficar parado pensando nos problemas só faz eles crescerem. É melhor orar e depois fazer algo produtivo, algo bom, algo que gere vida. O inimigo não quer apenas nos derrubar, ele quer nos deixar vazios, distraídos, parados. Mas Deus nos chama para uma vida cheia de sentido, vigilante, firme e cheia de paz. E quando entendemos isso, deixamos de viver reagindo ao inimigo e passamos a viver guiados por Deus.